lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No dia 1º de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes, encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações, como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública, e ainda promover ações educativas e preventivas em todo o país. Olá, eu sou a Juliana Cardoso, deputada federal pelo Estado de São Paulo, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E hoje nós vamos falar aqui sobre a importância dos conselhos tutelares. A gente precisa pincelar rapidamente algumas coisas. O Conselho Tutelar, ele foi criado pelo movimento social popular, principalmente naqueles lugares que tinha mais vulnerabilidade social, onde precisava se pensar políticas organizada para criança, adolescente e juventude. Então, ela passa também pelo ECA, mas depois ela caminha para uma organização de conselheiros que pudessem enxergar a vida da política pública na sua cidade, em especial nas cidades por região e por território. Uma outra coisa que é importante dizer é que o Conselho Tutelar, gente, isso eu gostaria muito de enfatizar, ele é um órgão autônomo e é um órgão permanente. Ele tem ali um papel de zelar e cumprir os direitos da criança e adolescente conforme determina o ECA. Mas é importante também entender que ele não é o que tem a caneta para que os serviços que são vinculados às prefeituras, ao Estado ou a nível federal se execute. Porque se ele tivesse a caneta e orçamento para isso, com certeza nenhuma criança estaria sem direito. Outra relação que eu acho importante a gente dizer aqui é sobre a questão da estrutura e da forma de atendimento. É uma estrutura física que tem um atendimento, por muitas vezes, infelizmente, pela falta da caneta e do orçamento, um atendimento num local físico que não cabe, né, no local que as pessoas estão ali tentando fazer um atendimento. Então, dependendo do conselho, deixa faltar, falta as condições mínimas para destacar que decisões também colocadas pelo Conselho Tutelar são feitas de uma forma colegiada. E o que nós estamos falando sobre isso? São 5 conselheiros. Desses 5, a atuação que pode ser feita para determinado órgão jurídico ou executivo é muitas vezes pensada e assinada
pelo colegiado. Então, essa riqueza, na minha opinião, foi um dos atos mais importantes na criação do Conselho Tutelar, né? Passado, óbvio, né? Junto com o ECA. O Conselho, como eu disse para vocês, ele precisa tentar ajudar a garantir o direito, né? Ele precisa estar ali para ser um dos zeladores dele. Mas quem garante o direito é o Estado, né? E a sociedade e a família sempre, às vezes, confunde, né, o conselho como órgão efetivamente de execução do serviço. Então, tem que entender que, óbvio, que o conselho vai buscar o interesse maior para que a criança seja atendida nos seus direitos reconhecidos, né? E principalmente aqueles que estão colocados na Constituição. Bom, um outro ponto que nós precisamos falar aqui é sobre as principais atribuições do Conselho Tutelar. Vou tentar fazer de uma forma resumida. Sempre que o ECA de uma forma resumida, que eu quero dizer assim, o ECA, ele vai ser aquele que o guia do conselheiro tutelar, né? É aquele que ajuda a entender esses direitos e colocar esses direitos para serem executados. Então, nós temos ali diálogo com os pais, com os responsáveis e os professores, tem ali que buscar aplicação de medidas de proteção, tem ali como que a gente consegue entender qual a forma que a gente vai poder requisitar o serviço público na área da saúde, da educação, do serviço social, da previdência, trabalho, da segurança. Tem também uma demanda muito grande sobre registros de denúncia de violação de direitos, e esses são encaminhados as denúncias para o Ministério Público. E também tem aquele que o Ministério Público aciona o Conselho Tutelar para poder ter uma atuação. Agora eu preciso dar uma observação muito grande aqui e um alerta, né? Nessa relação judiciária, às vezes, eles acabam entendendo que o Conselho Tutelar é aquele órgão que tem que fazer acontecer o atendimento. E se o conselheiro não consegue fazer um atendimento, vou dar um exemplo. Uma criança que chegou com um abrigo, aí comprou o abrigo. Aí esse conselheiro não tem e não acha vaga para o abrigo. O que acontece com o Ministério Público? Pune o conselheiro tutelar. Só que, ao contrário, o conselheiro tutelar é uma pessoa que pode ser parceiro do Ministério Público. E o Ministério Público pode ser aquele que vai ajudar a colocar, né, no caso da Secretaria de Assistência Social, entender por que é que não tem vaga naqueles abrigos daquela região para poder atuar, né, no Executivo. Então, esse alerta é muito importante. Por quê? Porque a gente ainda tem uma longa batalha de diálogo com o Judiciário nesse sentido. Bom, quem é atendido nos conselhos? E quais são as principais situações que devem ser acionadas? Sempre que houver uma omissão ou violação de direitos do Conselho Tutelar, ele deve ser acionado. Um exemplo prático. Se é negado o direito à educação, o aluno está sem vaga em alguma escola, o Conselho Tutelar deve ser acionado para poder dialogar com o órgão competente e entender por que ali está faltando vaga. Mas se não conseguir, normalmente é encaminhado para a Procuradoria e para a Justiça. Faço um outro alerta nesse item. O que tem acontecido? Tem uma fila gigantesca de escola em determinada região, né? E ele é acionado para poder intervir. E aí, nessa intervenção, dialoga com o Ministério Público ou com a Procuradoria. Aí a Procuradoria manda para a mão do pai e da mãe um pedido, né, de que seja atendido rapidamente. Qual que é o problema? A criança que estava lá no final da fila entra mais próximo. Só que não resolve o problema da fila. Então, volto a dizer, nós temos que ter uma atuação mais em conjunto, mais organizada com a promotoria, né,
para que ela consiga entender que o conselho tutelar não tem a caneta, não tem o orçamento, mas é aquela que ajuda a enxergar o problema do território. Bom, quais são os casos para ser atendido, né? Que precisa de atendimento? A criança e o adolescente, pelos seus direitos, né, que estão colocados no ECA e na Constituição, quando ele é ali violado, ele precisa ter um atendimento. Então, por exemplo, encaminhamento de pais ou responsáveis mediante ao termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial e do ensino fundamental, inclusão de serviços de programas oficiais ou comunitário de proteção, apoio de proteção à família, à criança e do adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão de programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação de tratamento de pessoas com problemas alcoólicos ou com problemas de drogadição, e ter o atendimento institucional. Quero falar um alerta também nesse sentido. Hoje, a gente acha ainda pessoas que não entendem qual é o seu papel no conselho tutelar. A gente tem visto muitas atuações da questão da religião para esse espaço. Que, acontecendo isso, muitas vezes o conselheiro, como a gente já conhece, já tem denúncias sobre isso, denúncias com provas, que o conselheiro fala assim, não, o problema da sua família tá porque tem gente que tem problema de drogadição, problema alcoólico, problema de violência, problema de vulnerabilidade social. Nós precisamos ir para a religião, porque você vai ver que quando você chega lá, tudo vai melhorar. Ora, quando isso acontece, já trata-se de um problema de violação de direito. A gente não pode colocar na frente religiões, crenças, a gente não pode colocar na frente do Estatuto da Criança e Adolescente opiniões pessoais da sua vida particular. Portanto, nós precisamos entender que o atendimento da família, ela precisa ser encaminhada sempre para os devidos órgãos competentes. E o conselho é aquele que, quando não está funcionando, é o que pode se movimentar com outros órgãos, né? Tanto órgãos vinculados à sociedade civil, quanto órgãos vinculados ao executivo e, às vezes, até ao legislativo, porque muitas vezes política para poder trabalhar com a vulnerabilidade social, ela também se pensa em orçamento, né? Portanto, ele pode ser aquele que ajuda nisso. É um ente político, mas eu não estou dizendo do político partidário, estou dizendo do político no sentido de enxergar todas as possibilidades que você tem ali para pedir uma força para o atendimento mais preciso da relação dos conselhos. Bom, outras situações que estão previstas, né? Além de atender e aconselhar os pais responsáveis aplicadas nas medidas previstas do ECA, nós também podemos incluir aqui encaminhamentos de serviços de programas oficiais ou comunitários de proteção, de apoio à promoção à família. Vou dar um exemplo. Se naquela casa se identificou que tem uma família que tem problemas de saúde mental. Então, você tem que buscar ali nos órgãos públicos um CAPS, né? Uma saúde, um equipamento que cuide, né, desse problema. Então, dá também para poder fazer o encaminhamento disso. Inclusão de programa oficial de auxílio à orientação de tratamento. E aí são vários, né? Na relação do álcool, na relação das drogas, na relação de diversos outros que ali, né, existem. Encaminhamentos para tratamento psicológico, psiquiátrico. A gente também tem que, muitas vezes, enxergar. Bom, aquela criança precisa
desse espaço na educação, mas ele também está precisando ter um programa que ajude nele num curso, que ele tenha ali um atendimento contraturno, que depois sai para a escola, vai para um outro lugar que ele pode ser atendido. Então, esse órgão do conselho pode enxergar quais equipamentos que ele tem ali para poder falar, olha, equipamento que faz o atendimento, por exemplo, de cursos, né, profissionalizantes, dependendo também da idade. Tem uma vaga para essa criança, esse adolescente, para poder ajudar ele a se organizar junto com a família? Então, isso também faz parte de atribuição do Conselho Tutelar. Ou exemplo, é uma família que tem muita violência, violência contra a mulher, violência contra a criança, então tem que, por exemplo, buscar lugares de atendimento dessas mulheres para elas poderem sair desse ciclo de violência e essa criança sair desse ciclo de violência. Bom, todo pai e a mãe tem que matricular o seu filho na escola, não é isso? Então, quando isso acontece, de que o filho não está, a escola detecta, né? Detecta que está faltando muito, que ainda não se matriculou. Então, a educação aciona, né, a família para poder entender o que está acontecendo. Então, isso também é um papel, né, do Conselho Tutelar. Encaminhar a criança e adolescente para tratamentos especializados. E aí, aqui a gente pode falar de vários, como a gente já falou em si. O conselheiro também pode requisitar serviços públicos, né, na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, conforme eu já fui falando aqui, representar junto à autoridade judiciária casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, encaminhar ao Ministério Público notícia que ali está tendo uma infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e adolescente, encaminhar a autoridade judiciária no caso da sua competência, providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre das ações previstas do ECA para adolescente no ato infracional, requisitos de certidão de nascimento de óbito da criança e adolescente quando necessário, assessorar o poder executivo e local da elaboração de propostas orçamentárias de planos de programa de atendimento dos direitos da criança e adolescente, representar o nome de pessoa e da família contra a violência de direitos, previsto no artigo 220, no inciso 2º da Constituição Federal, providenciar a abertura de prontuário no qual conste o registro de atendimento, registro de visitas domiciliares, de registro de visitas institucionais, encaminhamento e acompanhamento de casos de atendimentos da rede de serviço de atenção, abrangendo as necessidades e violações e vulnerabilidades dentro de outras ações. Elaborar, encaminhar relatórios do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente ao Ministério Público ou ao juiz da vara da infância e da juventude com dados de exercício de suas atribuições, bem como as demandas dos deficientes, implantações de políticas públicas, do modo que sejam definidas estratégias e deliberações. E, claro, a gente tem que ter providências necessárias e rápidas para solucionar os problemas existentes. Por que eu enfatizei isso, gente? Porque esses itens que a gente colocou aqui é o que muitas vezes a gente tem problemas com os conselhos tutelares, porque não entendem o seu papel. O seu papel é amplo, né? E, aliás, também, além de ser amplo, é muito serviço. Boa tarde para todos e todas, e todes. Eu sou Néia Bueno, eu sou aqui do projeto Meninos e Meninas de Rua, sou do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. A gente atua há algum tempo na área da infância, né? Sou militante de direitos humanos, com um enfoque muito forte na questão da criança e adolescente, em especial de crianças e adolescentes negros e negras. Estou aqui em São Bernardo.
O projeto tem uma atuação aqui em São Bernardo do Campo, mas o movimento é nacional. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua atua no Brasil todo. Então, acho que só gostaria de falar, né, que o Conselho Tutelar, quando ele foi criado, foi pensado num viés comunitário, em que os conselheiros fossem eleitos, escolhidos a partir das suas comunidades, né? Por isso que a gente tem sempre um sonho que o conselheiro que atue, ele venha da própria comunidade que ele mora, né, que ele reside. Porque aí ele conhece como funciona todos os mecanismos dentro da comunidade, ele tem um contato direto com as pessoas, e as pessoas têm com ela, e que tem uma relação de garantia de direitos daquela comunidade. E aí, acho que a gente tem um desafio colocado hoje, né, na atual conjuntura do país, é de como a gente eleger conselheiros comprometidos com a infância e com as comunidades de origem. Hoje tem uma disputa muito grande de se o conselheiro tem que ter ensino médio, se ele tem que ter nível superior. A gente acredita aqui que o melhor é que o conselheiro tenha ensino médio e que ele venha da comunidade, que as pessoas conheçam. Para nós é importante que ele tenha conhecimento da área da infância, que ele seja uma pessoa que tenha conhecimento, domínio do que é a área da infância. Hoje a gente percebe que em muitos lugares, né, o desnível do conselho é muito grande. Então, você tem conselho no país em que um conselheiro ganha 6.000 reais e tem outro em alguma região que o conselheiro não ganha um salário mínimo. E isso tem provocado algumas coisas, né? Então, em muitos lugares, essa função do conselheiro tutelar virou muito mais uma questão empregatícia. Então, as pessoas pouco têm compromisso com a área da infância, mas elas vão por conta do salário que, em alguns lugares, o conselheiro chega a ganhar. Agora, a gente também tem uma disputa muito grande, que é com as igrejas e com os partidos, com as igrejas neopentecostais, com os partidos políticos, e nós, enquanto movimento de infância, temos que estar muito atento a isso, de como que a gente garante a eleição, a participação de conselheiros realmente comprometidos com a infância. O conselheiro, a conselheira, ele tem que ter um papel muito claro de zelador dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele tem que ter domínio de como faz essa relação junto com o poder público, como que ele não se torna um ente simplesmente burocrático, que as pessoas vão lá e ele faz encaminhamento, só que a situação da criança, as violações continuam. Eu atendo aquele caso, resolvo aquele caso, só que as políticas no município continuam do mesmo jeito. Então, ele tem que demandar ao município os buracos que tem. Então, por exemplo, lá tem um buraco de creche, eu continuo pegando demanda de creche, continuo pegando demanda de creche, mas eu não consigo interferir no município para que ele supere essa situação. E aí tem que estar muito junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar tem que demandar para o Conselho Municipal quais são os buracos que tem nas políticas públicas, para assim ele se tornar um guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente e fazer cumprir todos os direitos que estão previstos lá. Não dá para a gente aceitar, por exemplo, que a situação das escolas, né, na maioria dos estados, esteja tão precária e que a gente não consiga fazer essa interferência junto à diretoria de ensino, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar muito colado com as políticas públicas que são implementadas nos municípios. Então, resguardar primeiro, essa coisa. Quando tem uma violação, fazer a denúncia, né? Fazer a denúncia para o Conselho Tutelar. O que eu coloco que o Conselho Tutelar tem que ter um papel para além disso, né? Então, ele faz o encaminhamento dessa criança, desse adolescente, quando tem a violação,
mas ele também interfere nas políticas públicas do município, para que a gente supere essa situação, né? Então, eu pego no município que eu tô, durante muitos anos a gente tinha muitos casos de abuso sexual, abuso e violência contra criança e adolescente. Só que a gente tinha uma demanda do serviço que atendia essas crianças, uma demanda que não conseguia atingir todas as crianças que eram vítimas de violência. Então, como que a gente faz, enquanto conselheiro tutelar? Como que a gente pode interferir? Como que a gente pode pressionar o poder público para que tenha esse atendimento a essas crianças e adolescentes? Porque se a gente ficar só na burocracia, os conselheiros ficarem só na burocracia, só no encaminhamento de um caso, a gente não consegue superar as violações. E o conselho tutelar tem esse poder. Às vezes o conselho tutelar tem mais poder do que um vereador. E eles, às vezes, não percebem que eles têm esse poder todo nas mãos, que é de notificar, que é de pressionar o poder público, que é de fazer relação com o Ministério Público, para que o Ministério Público possa fazer valer os direitos, né, que faça cumprir os direitos que estão sendo violados. Então, é isso, a gente quer os conselhos tutelares que sejam atuantes, né, que sejam conselheiros que realmente tenham compromisso com a pauta da infância. Qualquer cidadão pode acionar o conselho tutelar, né? Então, nos municípios tem um telefone de contato com os conselhos tutelares, qualquer pessoa pode acionar o conselho tutelar. Agora, para as crianças e adolescentes, chegar no conselho, porque se criou no imaginário, para as crianças, você pergunta para qualquer criança, elas veem o conselho tutelar como um bicho-papão. Isso é muito ruim. Então, nas escolas criou-se essa ideia de que o conselho tutelar é um órgão para punir, e isso não é verdade. O conselho tutelar está para proteger e não para punir. Então, as crianças, muitas das crianças que a gente atende, que a gente vê, você fala do conselho tutelar, elas acham que é para que vai retirar, que vai tirar da mãe. E, infelizmente, tem alguns conselheiros que se prestam a esse papel de agir como polícia, de ir numa linha de punição, de ir na casa das pessoas ficar intimidando. Só que isso não é o papel do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem papel de polícia. O papel do Conselho Tutelar é um órgão de proteção de direito, não de punição. O Conselho Tutelar não está ali para ficar punindo família, de estar ameaçando família que vai mandar para o juiz, qualquer coisa vai mandar para o juiz. Então, oxalá que a gente tenha um conselho que as crianças queiram ir, que as crianças queiram chegar lá e falar assim, não, eu vou passar lá para falar com o tio tal, ou com a tia, ou com a conselheira, eu quero ir lá ver o conselheiro, porque é meu amigo. Não um local que as crianças falam, não, eu não quero passar lá. Acho que a gente está nesse impasse hoje. Mas a criança pode ir no conselho tutelar, sim. Mas a gente tem esse desafio colocado hoje no país. O estatuto vem para romper com o paradigma do menor, né? Então, a gente sai do Código de Menores, onde as crianças, principalmente os filhos de pobre, eram vistos como, como crianças, como menores, né? Eram tratados dessa forma, eles eram os menores, né? Menor em situação irregular foi um termo usado no Código de Menores de 1979 para denominar pessoas com menos de 18 anos que estivessem abandonadas materialmente, fossem vítimas de maus tratos, estivessem desassistidas juridicamente com desvio de conduta ou tivessem cometido alguma infração penal. O Código de Menores foi revogado em 1990 pela Lei 8.069, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E com o estatuto ele rompe isso. Então, é criança e adolescente, todos são crianças e adolescentes. Todos têm que ser tratados da mesma forma. A gente tem um desafio colocado, mais um, né, dentre de tantos que a gente está colocando aqui, que é como que a gente realmente trata as nossas crianças de forma igual, né, de forma igual. Como que a gente trata nossas crianças sem discriminação. O código colocava muito na ideia da retirada, por exemplo, de famílias pobres, né?
Então, a família que não tivesse condições, ela tinha seus filhos retirados. Não tinha a questão da pobreza, e aí era retirado porque ia para as antigas FEBEMs, né? E acabavam indo para adoção, né? Muitos casos que foram para os orfanatos, né? Hoje a gente não sabe nem onde estão essas crianças, né? Que devem ser adultos, tal. Tinha muita adoção internacional, que a gente não sabe como foi feito, como era feito, e as crianças foram embora. Hoje não tem isso, né? Então, hoje são serviços de acolhimento, as crianças não é retirado da família pela questão da pobreza. Então, as crianças são retiradas da família por outras questões de abuso, de violência, mas não, a pobreza não pode ser um motivo para retirar. A gente sabe que isso acontece, mas não deve ser motivo para a retirada da família a questão da pobreza. A família tem que ser incluída nos programas sociais do município, tem que ser acolhida pelo serviço de assistência, mas não pode retirar a criança com esse argumento, né, de que vá. E mesmo quando está no serviço de acolhimento, que está esgotada todas as possibilidades da criança voltar para essa família, se ela está num grupo de irmãos, e se tem a questão da adoção, a opção é para que todas as crianças sejam adotadas juntos. Não um irmão vai para uma família, outro irmão vai para outra família. Então, acho que avançou muita coisa, né? O Estatuto trouxe muitos avanços, né? E que a gente tem que aproveitar. Os avanços que teve e que a gente ainda tem que brigar muito para que ele seja cumprido, principalmente em relação ao Conselho Tutelar. Então, ela vai acontecer agora, no primeiro domingo de outubro, e todo cidadão maior de 16 anos pode votar. Então, é que nem uma eleição normal. Então, todo cidadã pode ir e votar. A escolha, ela é feita de acordo com a sua região, pelo menos aqui no município, e em São Paulo, é de acordo com a sua região que você atua. Então, se você mora na região, vamos lá, na zona leste aqui de São Paulo, então você vai votar nos candidatos daquela zona. E aí são cinco conselheiros por cada conselho, né? Então, a indicação do CONANDA é que por cada 200 mil habitantes teria que ter um conselho tutelar, mas não funciona assim, né? Então, aqui em São Bernardo, a gente tem três conselhos tutelares para 800 mil habitantes. Então, é difícil, né? A gente precisaria de mais conselhos, né? Mas mais conselhos e mais estrutura do poder público para atender a demanda da população. Então, é isso, em cada conselho são 5 conselheiros e a gente pode votar. Depende do município, para você vota em um conselheiro de cada conselho. Eu acho que, assim, que o importante é a gente ter consciência de quem que a gente vai votar. Eu acho que, como eu tinha colocado, acho que a gente está vivendo no país uma coisa muito forte, né? A gente tem muito respeito por todas as igrejas, né? Todas as denominações evangélicas, católicas, por todas as religiões, só que não dá para você ir para dentro do conselho para profetizar a sua religião. Então, o conselho tem que ser um espaço laico. O conselho tutelar não deveria ser trampolim para as pessoas irem para a vereança, não deve ser um quintalzinho dos partidos políticos. Então, o conselheiro age de acordo com o meu grupo político, né? Com o grupo político que está vinculado. Então, a gente tem que estar muito atento. Nós, enquanto você falou que é um programa, né? A gente está falando aqui um programa que é para as mulheres, né? Então, a gente tem um papel muito importante nessa coisa da formação, porque somos nós que estamos na linha de frente. Então, somos nós, mulheres, que estamos na linha de frente, principalmente nessa coisa com as crianças, com os adolescentes, né? Não deveria ser assim, a gente tem muito para caminhar. Mas já que, por enquanto, é isso que a gente está, então a gente tem que tentar fazer o melhor para que a gente possa mudar um pouco a realidade que a gente está inserido. Meu nome é Lívia Fraga Vieira, e hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre
as creches, as mulheres e as políticas públicas de cuidado, por que a creche não é universal, e por que ela é um direito, né, à educação e à proteção das crianças. Então, é importante a gente iniciar mostrando que existe uma correlação entre a renda das famílias e a oferta de vagas no Brasil hoje. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgados recentemente, nos últimos 2 anos, pelo IBGE. Então, entre as crianças de 0 a 3 anos que pertencem aos 20% com renda domiciliar per capita mais baixa no país, aquele quintil mais baixo de renda da população, quase 34% das crianças estão fora da escola porque não existe vaga ou porque não tem creche perto da casa das pessoas. Se considerarmos, então, o grupo 20% com renda mais alta no Brasil, esse problema não atinge nem 7% das crianças. Então, aí já mora uma enorme desigualdade de acesso pela renda na educação, na creche no Brasil. Então, se a gente tinha uma ideia de que creche é coisa de pobre, não é verdade hoje no Brasil. As famílias mais pobres têm as maiores dificuldades de acesso à creche. E nós sabemos que a creche é direito da criança, dos bebês e crianças, é direito de mães trabalhadoras e é dever do Estado e dos municípios de ofertar. Hoje, então, nós temos uma taxa de atendimento de crianças de 0 a 3 anos no Brasil que não chega a 36%. Então, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso às creches. Isso tem diferenças em relação, como nós já vimos, à renda, à cor, raça-cor das crianças, ao local de habitação. Por exemplo, se a criança vive no meio rural, então ela está mais prejudicada ainda. O relacionamento dos conselhos tutelares com as comunidades dos nossos territórios, com os fóruns de defesa da criança e adolescente nas regiões de assistência social, no caso FAS. Óbvio que cada região, território tem uma forma, né, e cada cidade tem uma forma. Mas o FAS, quando ele assim existe, é muito bom porque ele ajuda no controle social nesse papel de sociedade. Bom, esse pode ser um mecanismo muito importante de participação e controle. Ele deve ficar ali numa atuação importante que não é o conselheiro sozinho, ou não é o colegiado sozinho. Com alguns problemas que muitas vezes são do território, se você consegue ter essa participação e esse controle, você tem um órgão, né, que te apoiaria nessa relação do conselho para poder, muitas vezes, falar com o executivo que naquele local falta tipo de atendimento pela demanda que você tem, né, ali no seu conselho. Então, ele precisa funcionar e funcionar bem, né? Os conselhos, eles cumprem esse bem e essa função. E que, se muito bem articulado, se consegue avançar muito no que se tange na relação do executivo, na relação, muitas vezes, do legislativo e na relação orçamentária. E os órgãos que são representativos, como o Fórum de Defesa da Criança e Adolescente, ou os conselhos municipais, ou os conselhos regionais do território, eles foram pensados, inclusive, para que tenha essa finalidade, para que o conselho e outros órgãos não se sintam sozinhos, né? Porque às vezes dá uma agonia, dá uma solidão, fala assim, gente, será que ninguém está vendo isso? Né? Como eu junto outras forças, outros órgãos, outros conceitos para me dar conta. Então, é bem bacana você fazer uma ação colegiada nesse nível. Quando a gente fala sobre o relacionamento dos conselhos tutelares com a comunidade, território e fórum, é muito importante a gente entender que é um instrumento necessário para que a gente consiga pensar uma política a nível de cidade, mas a nível territorial. Porque quando você está ali na ponta e precisa, por exemplo, de uma vaga de um abrigo, né? E essa vaga no abrigo não tem,
o que vai acontecer? Você vai ficar procurando no território e tendo, às vezes, que ir para outras regiões para poder conseguir essa vaga. Sendo que, se você tiver Fórum de Defesa de Direitos da Criança e Adolescente, conselhos municipais, conselhos regionais, o próprio articulação, né, da comunidade, para poder garantir que o executivo, né, e que o legislativo pensem em orçamento para ter mais espaços de atendimento, é ótimo. E não é só espaço de atendimento, tá? Porque a ação do Conselho Tutelar é que a gente tenha, que a gente consiga não ter tanta violação de direito, mas é aquele que também vai lutar. Olha, educação, você precisa ter mais vaga de creche. Olha, assistência social, aqui precisa ter mais atendimento para cursos profissionalizantes, para atuação que você possa fazer música, teatro, dança, várias outras coisas para que aquela criança não entre na vulnerabilidade. Ou você tem que ter ações de esporte, ou você tem que ter ações de cultura. Por que nós estamos falando isso? Porque não dá para a gente ficar só numa atuação quando não tem mais jeito, quando já está a violência, quando já tem a vulnerabilidade. O Conselho Tutelar, ele nesses fóruns, nesses conselhos, e junto com a comunidade, às vezes consegue pensar ações, né, que façam um atendimento mais amplo, para que a gente não fique só ali naquela relação emergencial. Nos territórios, a gente sabe, principalmente os que são sempre mais distantes dos grandes centros comerciais, né? Onde ali você tem mais emprego, trabalho e renda, sempre fica muito distante, e é onde sempre tem a vulnerabilidade social gritante. Os conselhos tutelares assumem um papel estratégico no sentido que a gente pode contribuir para a formação de consciência coletiva e de garantias de direito. O conselho tutelar é uma ferramenta de emancipação, quer dizer, de libertação, de liberdade, né, social da nossa sociedade. E eu acho esse ponto muito interessante, porque se a gente conseguir inverter a lógica, né, de trabalhar a relação da vulnerabilidade, de atendimento emergencial, mas a gente inverter a lógica que nós também temos que trabalhar para ter mais equipamentos públicos que salvem vidas, né, a gente vai conseguir caminhar muito melhor no que pese na questão do conselho tutelar só nesse atendimento, né, da violência, porque hoje, de fato, é isso que mais, infelizmente, a gente tem de atendimento nos conselhos. É uma conquista do marco civilizatório. Por isso, é importante ter representação, né, dialogando sempre com a comunidade e sempre com a realidade do dia a dia. Porque quem está ali no território e sabe os seus problemas de vulnerabilidade, você consegue, e sabe onde que está, onde você consegue ter os parceiros, vai ter uma facilidade de lidar com o dia a dia. Óbvio que a gente aprende sempre, né? Mas é importante falar sobre isso. Quando a gente fala sobre o processo eleitoral, o importante é entender que o Conselho nasceu e se consolida dessa vontade popular, vontade de eleger os seus representantes, para que assim possa fazer o direito da criança e adolescente, e principalmente, vou dizer, aquele, né, que conhece, que está ali no território. Isso é extremamente importante. Esse momento do processo eleitoral é muito relevante para que a gente possa refletir sobre o verdadeiro papel do Conselho Tutelar e a gente desmistificar, né, o bicho-papão que tira as crianças da família, porque o Conselho Tutelar é muito além disso. A relação de retirada, né, da criança da família é o que não deu mais jeito, né, que tentou fazer o caminho do atendimento com a família para poder ser atendido na relação da violência, na relação da drogadição, do álcool, na questão de tentar ver se consegue tirar aquela família de uma situação difícil, né? Não é ele que vai arrumar emprego, não é isso, mas é aquele que vai ajudando a família a buscar novamente a sua autoestima e começar a fazer um tratamento real,
para poder sair desse ciclo que muitas vezes vem de geração por geração. Então, o conselho tutelar, ele é além de a gente ficar tirando a criança, mas ele é aquele que ajuda a pensar uma política mais ampla, né? Aquela que inclui essa família, não que exclui. Bom, próximas eleições, né? A gente sabe que ela está marcada para dia 1º de outubro, em todo o território nacional, que também foi uma conquista, né? Se pensar uma eleição nacional que consiga ter uma linha só, porque também vai se movimentando, né, o Brasil a pensar de qual forma que a gente pode ter e qual a atuação que os conselheiros tutelares têm, a importância, né, deles. E é uma oportunidade que nossa sociedade possa escolher, né, o seu conselheiro. Muita gente aí está, né, se colocando o nome à disposição. A gente entende que precisa ser uma escolha, né, de causas comprometidas com a infância, de causas comprometidas com o Estatuto da Criança e Adolescente. Se você já vê um conselheiro que está ali sendo candidato e fala assim, não, tem que acabar com a ECA, pronto. Pode ter certeza que esse daí não é o seu candidato, porque ele não vai fazer com que garanta os direitos, saúde, educação, cultura, todo aquele direito que uma criança possa ter para poder ter segurança e ser atendida da melhor forma possível. Então, a cada dia mais a gente precisa de um fortalecimento dos conselheiros tutelares e um entendimento, né, para que serve o conselheiro. É só para a gente poder ter um emprego? Não. É para a gente se comprometer a uma política mais ampla. Hoje, a gente sabe que a questão do conselho tutelar, ele tem que dialogar com as casas legislativas, ele tem que dialogar com o executivo. Então, é importante que as pessoas também que estão pensando estar nesse espaço do legislativo, né, para as pré-candidaturas, que possa compreender que esse espaço do conselho tutelar, primeiro, não pode ser aquele espaço que você vai achar que a pessoa vai só vincular a um partido ou vincular a uma causa, a uma ideologia, mas que ele vai ser, e as pessoas que estão como candidatas possam entender, ajudar esse órgão a se fortalecer para que ele consiga ser um órgão efetivamente que dialogue com o executivo e com o legislativo para levar políticas públicas para o território e para a região. A gente também tem clareza que as pré-candidaturas à vereança, executivo ou legislativo que seja, eles também cumprem um papel importante de enxergar leis, enxergar orçamento, enxergar execução de serviço. Mas o conselho tutelar, ele não pode ficar amarrado em somente uma pauta. Ele tem que ter uma amplitude de ir e vir no executivo, no legislativo e no judiciário. Em 1990, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu uma série de direitos, também criou uma espécie de guardião com a missão de zelar pela proteção das crianças e adolescentes e garantir também que a legislação não ficasse apenas no papel. Esse guardião é o Conselho Tutelar. Entre as atribuições deste órgão está de facilitar o acesso às creches. Quando os pais não conseguem matricular seus filhos, eles recorrem aos conselhos tutelares, que, com o poder de aplicar medidas para garantir o direito à educação, encaminham uma requisição emergencial à regional de ensino, acelerando assim o processo para que encontrem uma vaga. E esse é o tema da segunda parte desta aula, Política de Creches, com a socióloga Tica Moreno. Hoje, o nosso assunto é cuidado de crianças pequenas. E mais especificamente, eu vou conversar com vocês sobre o tema da política de creches. Essa política que tem um lugar central na política de cuidado, fundamental, se a gente olha na história, na construção do feminismo no Brasil, e uma política em permanente disputa.
Eu organizei essa aula em 3 partes. Na primeira eu vou retomar um pouco os vínculos entre o direito à creche como um direito de dupla titularidade, então um direito das crianças e um direito das famílias, principalmente das mulheres. Na segunda parte vou falar um pouquinho sobre como está estruturada a política de creches no Brasil, um pouquinho do histórico, dos avanços que a gente teve na política de creches, mas também dos riscos e dos retrocessos. Na verdade, a terceira parte é justamente isso, os riscos e os desafios na política de creches no Brasil. Para começar essa parte do vínculo entre a política de creches como um direito das crianças e um direito das mulheres, eu vou trazer para vocês um trecho de um manifesto de luta por creche, que eu gosto muito, que é de 1979, quando, nos anos 70, né, aqui no Brasil, teve um movimento grande de luta por creches, né, um movimento que inclusive faz parte da fundação do que é o feminismo no Brasil, e é desse movimento que tem esse movimento que fez esse manifesto, que eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. O manifesto diz assim: somos trabalhadoras um pouco diferentes das outras. Somos diferentes, em primeiro lugar, porque não nos reconhecem como trabalhadoras quando trabalhamos em casa 24 horas por dia para criar condições para todos descansarem e trabalharem. Somos diferentes porque quando trabalhamos também fora, acumulamos os 2 serviços, em casa e na fábrica, e sempre nos pagam menos. Trabalhamos mais e ganhamos menos. Se bem que os filhos, como não são só filhos da mãe, interessam a toda a sociedade. A sociedade é que deve criar condições para que estes trabalhadores de amanhã possam se desenvolver em boas condições de saúde e formação. Creches são nosso direito. Então, esses trechos do manifesto já dizem muita coisa, né? Eles afirmam o reconhecimento do que é a divisão sexual do trabalho, eles afirmam como o cuidado, a criação das crianças é fundamental para a sociedade e para a reprodução mesmo da força de trabalho. Então, coloca nesses termos a necessidade de que a sociedade como um todo assuma a responsabilidade também pelo cuidado, pela criação das crianças. Esse manifesto também traz essa dimensão da divisão sexual do trabalho, que mesmo quando as mulheres trabalham fora, ganham menos. E traz também essa questão que é tão importante quando a gente fala sobre cuidado no âmbito do feminismo, que é o reconhecimento do trabalho de cuidados, do trabalho doméstico de cuidados, como trabalho, né? Não como algo que as mulheres fazem só por amor. Então, quando a gente olha para esse manifesto, estão aí colocados elementos que até hoje são importantes para a gente reivindicar, a partir das mulheres, o direito à creche. O movimento de luta por creche, ele teve um papel super importante, inclusive com essa perspectiva de que o filho, slogan, né, de que o filho não é só da mãe, no processo da Constituinte no Brasil, e foi fundamental para garantir que o direito à creche tivesse inscrito na Constituição Federal de 1988. O direito à creche é um direito de dupla titularidade, né? Então, como eu disse, aparece como um direito das crianças e um direito das famílias, e aí a partir daí também é vinculado com o direito ao trabalho, né? Também tem um antecedente, né? Antes da afirmação do direito à creche na Constituição de 88, as creches já aparecem na CLT, né? E como parte, inclusive, de reivindicações e lutas das mulheres trabalhadoras naquela época. Um estudo muito bom da Gláucia Fracaro, que está publicado sobre as lutas das mulheres trabalhadoras
nesse período antes da consolidação das leis trabalhistas, né, da CLT, traz essa perspectiva, apontando que já ali o direito à creche se vinculava, né, a creche se vinculava como um direito das trabalhadoras, obviamente das trabalhadoras formais, mas também com esse limite de que, ao mesmo tempo que era um direito que está escrito, enunciado, não era necessariamente efetivado por conta da ausência de fiscalização. Bom, então, importante para a gente entrar nessa segunda parte, que é sobre a política de creches hoje e os caminhos dessa política, a gente, então, ter isso em mente, né? Entender o impacto que o acesso à creche tem na vida das mulheres, nas condições das mulheres trabalharem fora e ter também a sua autonomia econômica, autonomia sobre o tempo, autonomia sobre a vida. Os conselhos tutelares são importantes órgãos de cuidado e proteção a crianças e adolescentes. Não deixe de conhecer os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e de votar no dia 1º de outubro. Compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.